Então, olha só, todo mundo acha que testosterona é o hormônio mais importante para a síntese proteica. Não é. O hormônio mais importante para a síntese proteica, na verdade, é a insulina. O que a testosterona faz, Ed? A testosterona ela é um bloqueador de miostatina. O que a gente tem aqui? Testosterona, o que a testosterona faz? Ela é um bloqueador de miostatina. Então, quando você olha um esquema bioquímico, quando a gente tem esse negocinho chatinho, é bloqueio. Quando a gente tem setinha, é ativação. Beleza. Tá? O que é a situação normal? A AKT é uma via metabólica que está relacionada com síntese proteica, que está relacionado com o que é desenvolvimento muscular. O que ela faz? Ela ativa a fenda muscular. A fenda muscular sinaliza ativação e proliferação de células satélite. Lembra que o músculo é uma célula multinucleada, ela tem vários núcleos e ela desenvolve a partir desses núcleos que se desenvolvem, formam mioblastos e aí a gente tem crescimento muscular. Então o que a testosterona faz? Ela é um anticatabólico. Ela bloqueia a miostatina, que vai ativar a via de JNK e P21, que o que fazem? Elas bloqueiam a proliferação e induzem a apoptose muscular. Então essa é a ação primária da testosterona. Tem outra ação? Tem outras ações, mas a ação primária da testosterona no anabolismo não é relacionada à síntese de proteína. Isso é um trabalho da insulina. O que a testosterona faz é uma modificação na capacidade de recuperação. Então o que a gente escuta que a insulina é o hormônio mais anabólico, é verdade. Faz sentido, é verdade. Tanto que a insulinopenia faz com que você tenha perda de massa muscular. Só lembrar o paciente que tem diabetes tipo 1, como é que é a imagem? Bracinho fininho, né? Um monte de concentração de gordura, sarcopenia. Né? Por quê? Porque sem insulina você não tem síntese proteica eficiente, mas você tem degradação. E, doutor, aqueles bois que a gente vê lá que tem inibição de miostatina. É uma miostatina. Testosterona, miostatina vai direto para muscle growth, não tem. Praticamente. Não passa por nenhum desses outros processos aqui? Praticamente. Caramba. Ou a miostatina, na verdade, ela não necessariamente ela não é produzida, mas ela é produzida de uma forma que ela tem defeitos nessa produção. Então ela não consegue ocupar o que são os receptores para ela de forma adequada. E isso faz com que ela, né, tem essa alteração. Agora eu vou deixar você pensando. Estão desenvolvendo o que é um imunobiológico que é um bloqueador de miostatina. Mas combater... Mas funciona, porque a gente já escutou falar antigamente nesses inibidores de miostatina. Então, antigamente não, era papagaiada. Agora, existe essa classe de medicações, que são os imunobiológicos, que são anticorpos mais ou menos construídos contra determinados tipos de coisas que a gente produz. Eu, por exemplo, faço um tratamento para asma, que a minha asma é uma asma grave. Eu tô tossindo por causa dela, porque ela tá exacerbada por causa de viagem e aula na sequência, né? Mas eu uso um imunobiológico, né, que é para tratar minha asma. Então ele é um anticorpo contra algumas coisas que fazem com que inicie a asma. Né? O que os caras estão desenvolvendo é um anticorpo contra a miostatina. E assim, se ele funcionar para situações que funcionem como uma sarcopenia, como uma perda de massa muscular descontrolada, situações de caquexia, desnutrição. E assim, músculo, ele é um sinal de não só de saúde, como um sinal de reserva fisiológica. Então, uma das formas que hoje a gente mede envelhecimento, desde 2016, é uma escala muscular, que é onde você vê o quanto esse paciente ele perdeu massa muscular, para entender o quanto, né, ele tem a saúde dele comprometida ou não. Claro que quando você coloca esteroide no meio, confunde tudo, né, porque você tem o colateral do esteroide. Mas, em geral, né, o que a gente tem da testosterona é esse negócio aqui. Isso rapidinho, e qual que é o colateral, entre aspas, de se inibir a miostatina? Tem algum malefício? Tem por quê? Porque você, teoricamente, tem um desenvolvimento de massa muscular muito acelerado. Então, isso aumenta o arrasto cardiovascular, né? Porque você aumenta a demanda sanguínea. Então, não é uma coisa fácil. Se a gente Você não escolhe para onde que vai crescer, né? Exatamente. Que nem o anabolizante, por exemplo. Exato. Hipertrofia Então, do pensa o coração. seguinte. Coração é músculo. Cara, língua é músculo. Você já pensou seu dorso de língua crescer? Pode ver, por exemplo, um dos efeitos colaterais do GH é o aumento da língua. E ela é tão grande que ela acaba não cabendo na sua boca. Pô, era pra ser igual o Venom. Bezinho vai ser o... Exatamente. Era pra coçar minhas costas com a língua. Dá uma chicotada aí quem tá na frente. Né? Então, isso daí é uma das coisas. Você aumenta o volume do músculo da língua. Né? Que vai ter de bodybuilder testando esse inibidor, vamos dizer. Meu Deus do céu. Então, esse aí não sei se vai dar muito certo essa história aí.
Mas vai ser bem, bem caro. Ó, isso daqui é o que eu te falei do pessoal tá estudo ganhando do, bem. do Schoenfeld. Né? Então, o que, que ele mostra aqui? Ele mostra que o treino, resistance exercise, né? Como a gente traduz treino de força, né? O treinamento resistido, que é o nome bonito, né? Então, o que, que ele mostra aqui? O que, que ele falou? Ele falou, olha, quando a gente tem treino resistido, quando a gente tem treino de força, a gente ativa vias metabólicas que elas antagonizam as vias de degradação proteica. Então, ele foi o primeiro cara que começou a trabalhar na hipótese de que, mesmo que você não tenha condições nutricionais adequadas ou suficientes, você tem um aumento de síntese proteica de uma forma que você, pelo menos, conserve melhor sua massa muscular. É por isso que a gente vê, por exemplo, aqueles senhores mais velhos, 70, 75 anos, geralmente em Santos, correndo na praia, você vê que é um velhão, né, mais robustão, assim. Uhum. Claro, ele não é um fisiculturista, porque ele não treinou de forma orientada o tempo todo, mas ele está muito bem conservado. Por quê? Porque ele sempre treinou. Ainda que ele não tivesse, por exemplo, a nutrição ideal. Uhum. Um estímulo ali, né? Isso é outra coisa que a gente falou, né? Então, como é que funciona o que é a nossa escadinha de desenvolvimento muscular? Tudo parte do balanço nitrogenado. Da onde vem o balanço nitrogenado? Vem da dieta. Então, de fato, a dieta é a base. Se a gente fosse escolher hoje quem é o princípio de tudo, é a alimentação. Depois vem a síntese proteica. E o que é a síntese proteica? Fala. Tanto para perder peso quanto para ganhar massa muscular? Os dois, a dieta é a base? Os dois. A dieta é a base. Tá? Tanto que você tem uma série de estudos mostrando que o exercício sem o coadjuvante da dieta, ele não é eficaz para perda de peso. Tá? Principalmente se a gente está falando de gordura. Você pode até perder massa muscular, isso pode ser perda de peso, mas você não vai ter desenvolvimento físico. Segundo lugar, a síntese proteica. E a síntese proteica é o que é o estímulo, é a informação, é o exercício. Para o final, você ter hipertrofia muscular. Então, eu preciso ter dieta, eu preciso ter treino, e aí sim eu falo em hipertrofia muscular. Então, é essa sequência, né, de valores que a gente trabalha. Isso é outra coisa que a gente falou, isso é um estudo de André Chernoff, né? O cara que me mandou esse estudo, por exemplo, anos atrás, né? 2010 talvez, 2011, foi justamente o Lucas Caseri. O André Chernoff foi o cara que descobriu que é o efeito in U da testosterona. Então ela é boa até um determinado momento. Quando ela aumenta e entra na zona suprafisiológica, aí você tem dislipidemia, cardiomegalia, risco de infarto, adiposidade abdominal e queda da sensibilidade à insulina. Né? Ela funciona muito bem e ela é saudável quando a gente está na zona fisiológica. Existe um favorecimento quando você está lá entre 600 e 800 nanogramas por decilitro. Mas quando você foge disso, tanto para deficiência parcial androgênica quanto para a zona suprafisiológica, você tem o efeito contrário, né? E como tudo no nosso organismo, o equilíbrio é o que manda. Legal, hein, esse estudo. Bem legal. Isso daqui também, olha só. A via do AKT, eu falei para você que ela está ligada à síntese proteica, à hipertrofia muscular. Pois é, só que quando você tem um excesso de ativação dessa via, olha o que ela faz. Aqui a gente tem o receptor androgênico, e o receptor androgênico, por causa do excesso de ativação da via do AKT, o que ela faz? Ela faz a ubiquitinização desse receptor androgênico. Então, o que acontece? Se você ativa demais essa via, você começa a degradar o receptor de testosterona. Por isso que você chega num teto. Você vai aumentando dose, pum, chega num teto. Ah, o que tá faltando? Comida, treino? Não, não tá faltando comida, treino. Você tá fazendo down regulation de receptor androgênico porque você tem um excesso de ativação. É esse jeito que o seu corpo responde. Existem outras formas. Uma outra forma é por causa do estradiol. Estradiol alto faz você produzir microRNA. Esse microRNA, ele modula o RNA mensageiro que vai mandar o ribossomo produzir receptor androgênico ou defeituoso ou ineficiente. Então aqui, só para lembrar, tudo tem uma dose ótima, até exercício. E quando você tem uma sobreativação dessa via, porque você tem ou exercício exagerado ou hormônio exagerado, você tem, em vez de você ter ganho, você tem perda. Como você reseta isso? Aí que é a brincadeira. Depende da condição do paciente. E eu separei um slide justamente para você ver isso, tá? Síntese proteica, que a gente começou a falar, olha que interessante. Aqui em preto, a gente tem o que é a degradação muscular. E olha que a degradação muscular, ela acontece, né, em diversas situações. Aqui a gente vê o que é a degradação muscular, por exemplo, no jejum. 12 horas de jejum. Aqui a gente está vendo degradação muscular pós-exercício, pós
3 horas de exercício. Mas olha que interessante. Por conta do exercício, o nível de síntese, por mais que tenha aumentado a degradação, o nível de síntese aumentou também. Uhum. Por quê? Sinalização de produção. Agora, quando você começa a colocar aminoácidos, né? Ou seja, quando você começa a colocar proteína com exercício, proteína com glicose, glicose, exercício, olha a síntese proteica como vai subindo. Bastante, hein? Por isso que é tão importante a gente dominar a técnica nutricional. Que louco. Porque entregar isso para ter esse efeito não é simplesmente encher a barriga. Porra, o aminoácido ali dá todo esse efeito e o pessoal fala que não funciona, porra. É, né? Aí é BCAA, né? Então, mas assim, o que acontece com o BCAA? O BCAA, o pessoal generaliza e faz assim, faz uma pergunta sobre desfecho. E assim, quando você fala BCAA versus efeito imediato, né, é difícil você comprovar que tem um efeito. Agora, por exemplo, imagina que você é médico, você tem um paciente, esse paciente é intolerante ao whey e não consegue tomar outro tipo de proteína. Você não dá nenhuma, nem BCAA? Você tá vendo como são situações e situações? Sim, é. Então não adianta ficar falando, lá, Cagar esse uma daqui não regra, funciona. não dá pra cagar Cara, uma regra. Não dá. Então, sabe, não vem cagar regra pra mim, porque todo mundo começou a vida tomando Aminofull. Né? Então, se você... BCA era a base da suplementação, né? Cara, a base, BCA, caramba. Né? E estudo, tem estudo pra tudo, depende de como você coloca a metodologia. Se você fizer uma metodologia, qual o melhor cara pra hipertrofiar? É óbvio que é o whey. Mas e o cara que não aguenta o whey? Uhum. E o cara que não aguenta tomar proteína de arroz brotado? Porra. Mas sabe o que eu acho interessante sobre isso? Fermentado lá, né? Que, meu Deus. Cara, Escuta da glutamina também, horrível. que não funciona, tá? Mas todo Mas a atleta glutamina- profissional Mas a usa, glutamina porra. não é pra isso. A glutamina não é pra dar hipertrofia. A glutamina Sim, é pra sim, saúde sim. de enterócito. É outro papo. Por que você começa a melhorar quando você usa glutamina? Porque normalmente o que acontece é que você tem uma melhora do seu intestino e, cara, intestino é duas coisas. Absorção de nutriente e controle secundário do cérebro. Lembra que o intestino é o segundo cérebro. É. A gente já tem mais neurônio no intestino do que em determinadas áreas do cérebro. Isso quer dizer o quê? Uma coisa muito importante. Se você não cuidar do seu intestino, você tá fudido, literalmente. Ou você vai tomar no caju, né? Isso não tem muito como eu olhar. Ó, isso daqui é uma coisa legal também, né? Quando o pessoal começou a tomar Ibutamoren que nem louco, eles olhavam assim, putz, esse daí é um GH oral. Não, não é. Ibutamoren é uma máquina de fazer você comer que nem um desesperado e fazer você engordar. Saudades. Pois é, fome ele dá. Agora, olha a parte chata. O IGF-1 que a gente precisa é um IGF-1 de resposta local. É intramuscular. E esse cara não responde a GH. Esse cara responde a estímulo tensional. Por quê? Porque ele é um Mechano Growth Factor. É um fator de crescimento mecânico. Então, por que o GH, às vezes, ele é utilizado como anabolizante? E por que muitas vezes ele não funciona? E na literatura ele é um anabolizante ruim, péssimo. Por quê? Porque ele mexe com colágeno tipo 1 e tipo 2, ponto final. Porque ele modula a função adrenal. Então, quando você modula o que é o hipercortisolinismo que a pessoa muitas vezes tem, você diminui a degradação proteica e esse cara tem uma chance de anabolismo. Agora, quando o cara não tem hipercortisolinismo, ele não faz diferença nenhuma. E aí é o contrário. Por quê? Porque o IGF-1 que a gente vê no nosso exame de sangue, ele é lipogênico. Então, se você está usando o GH de um jeito que você tem um excesso de IGF-1, em vez de secar, você vai engordar. Principalmente o cara que treina mal, treina indolente, aquele mas vou tomar GH, vou resolver. Não, não vai, isso vai piorar. Você vai desenvolver, inclusive, uma resistência periférica à insulina que periga você fazer um diabetes. Então, as coisas elas não são tão fáceis assim. Então, isso daqui é só para lembrar. Ó, duração do treinamento, né? O IGF-1, que é de resposta local, que é o que a gente precisa, né? É o que vai fazer a variação Posso da nossa... Fala. Fala. E o IGF-1 direto, o Increlex ali, o cara que joga direto o IGF-1? Cara, isso é um erro bem crasso. Por quê? Porque o IGF-1, na verdade, ele provoca o que é síntese proteica, mas ele também faz síntese de gordura. E uma das coisas que ele faz é favorecer muito a hipertrofia de músculo liso. Então, é ele que faz o bodybuilder grávido. Então, os caras que você viu com aquele panção, porque tem um intestinão, né? Tem tudo isso, muitas vezes é por conta de Increlex. É que assim, a gente não sabe afirmar, porque essa mistura, por exemplo, testosterona e insulina faz a mesma coisa. Principalmente testosterona, insulina e GH. Né? Então vai fazer panção, vai fazer bodybuilder grávido. Agora, o Increlex só serve porque é para quem tem síndrome de deficiência da produção de IGF-1. Né? Se não me engano, síndrome de Leiden. Não lembro direito isso daí, preciso confirmar. Mas assim, acho que é isso aí mesmo. Cara, Então não é uma alternativa mais avançada que o GH? negativo, pelo contrário. Ele te dá o que você não quer do GH.
Caramba. A gente não, as pessoas elas não tomam o GH para ter o efeito de IGF-1. Elas tomam o GH para ter o efeito do GH. O IGF-1 é a forma que você mede a ação do GH. Por quê? Porque o GH ele entra em pico e cai. Meia horinha ele entra em pico, dura 2 horas, quando dura muito e cai. E aí, o que fica de marca no teu corpo? Fica o aumento de IGF-1. Então, se você está tratando, por exemplo, uma criança que está com déficit de crescimento, você sabe que esse déficit de crescimento ele está em tratamento, por quê? Porque você, de forma bem sucedida, subiu o IGF-1, ou seja, o GH está funcionando. Então, ela é uma medida, é um marcador. Ele não é objetivo. Interessante. Interessante, porque a gente escutava que tomava o GH pela conversão de IGF-1 que o fazia, IGF-1 né? que é o tchan. O que você não quer é o IGF-1. É justamente o que você não quer. É o que faz as alterações secundárias, é o que modifica a forma do teu corpo, é o que faz aumento visceral. Tanto que o Quilex fala que os colaterais são agressivíssimos, né? Exato. São muito agressivos. Muito agressivos os colaterais de IGF-1. O corpo fica disforme rápido, né? Exatamente. Não tem como você negociar com GF1. E além de ser um valor absurdo, né? Tem isso. Então ele tem efeito colateral para tua saúde e para o teu bolso, tá? Agora que é pior. Olha só. Pessoal, eu vou para os Estados Unidos comprar um negócio, vou comprar SARM lá. Olha só, esse estudo foi publicado no American Journal em 2017 sobre SARMs. Tá? Eles pegaram 210 produtos e de todos os 210 produtos, só 9% continham aquilo que estava escrito. Ou seja, lá era Dianabol, era Sodrolona, era... Você vai saber o que é. Exatamente. Se não fosse algo que não seja ou bom, né? Farinha. Ou qualquer coisa. Então, você tem que pensar assim. Bom que fosse isso. Senão... Quando o cara selecionava 100 produtos, só 9 eram reais. Caramba. Isso daqui é a cagada de todo mundo ir para os Estados Unidos empolgadão. Vou trazer tudo que eu ver pela frente. Vai lá, bonitão. Porque lá funciona diferente. Lá, libera primeiro, né? Depois FDA vou correr atrás. Exatamente. Teve um caso famoso de uma menina que foi para os Estados Unidos e produziu lá o que ela vendeu como se fosse androstenedione, que na verdade era a soma de 2, 3 esteroides orais e que o pessoal estava realmente ganhando peso. Né? Só que estava tendo uns colateral meio bizarro. E aí, quando descobriram, ela pegou, fechou a fabriquetinha dela e tudo bem, ficou elas por elas. Aí você fala, pô, então não compensou. Cara, ela botou no bolso 5, 6 milhões e fechou a casa. Pô, então, será que não compensou? E aí você fala, pô, o crime compensa? Cara, infelizmente, a gente está num mundo que sim. Nos Estados Unidos você deixa fazer e depois você corre atrás. A segurança que a gente tem no Brasil por causa da Anvisa, e você pode fazer todas as críticas para a Anvisa, mas uma coisa a gente tem que falar que é importante. A Anvisa traz segurança para o país. Se você não comprovar a eficácia, se você não comprovar a segurança, não pode ser comercializado aqui. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para esses órgãos, eles trabalharem melhor, não ficar criticando. Porque uma coisa que eles propõem a fazer, que trazer segurança para o cidadão, eles fazem. Eficientemente. Você imagina se no Brasil a gente tivesse um negócio desse. A febre que foi, né? Porra! Caramba! Mas foi vendido como se fosse um negócio que não dava colateral, né? Eu senti que pelo menos assim, com o papo que a gente tem, as promoções que a gente recebe, já caiu por terra. O SARM, ninguém fala mais de SARM. Não, porque o pessoal já percebeu que... Aprendeu, né? Exatamente. Né? Porque, sei lá, o que era o pessoal gostava de usar também? Ostarina. Ostarina é ótimo, pra cair o cabelo é excelente, né? Você fica carequete. A promessa da Ostarina, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Um dia eu mostro pra vocês essa aula. Olha só, aí a gente olha, vamos fazer dieta? Dieta não é restrição, tá? E uma das coisas piores que a gente vê no que é a rotina de uma pessoa que quer fazer as coisas do jeito que quer, né, é justamente não ter nenhum tipo de cuidado com o que é a forma que trata o ambiente anabólico e simplesmente falar, vou fazer jejum intermitente para ganhar massa, ou então eu vou restringir caloria no talo, né? E aí o que a gente consegue? A gente alterações que vão desde função neurológica, então, por exemplo, desequilíbrio da amígdala, até funções metabólicas que dependem do que é a nossa desenvolvimento. Por exemplo, ele inibe, ele suprime a função da tireoide, ele suprime a função de liberação de hormônio sexual. Então, a alimentação, cara, é uma coisa muito séria. Por isso que eu te falei, endocrinologia começa com nutrição e nutrição começa com endócrino. O bom endócrino, ele manja de nutrição. O bom nutricionista manja de endócrino. Isso é uma necessidade. E não é porque você vai falar de nutrição esportiva, é porque você vai trabalhar com saúde, né? Saúde, esse é o comprometimento. Tem outras situações? Tem. Por exemplo, fazer uma dieta hipercalórica faz você ganhar massa muscular? Depende, se você mantiver uma resistência à insulina normal. Se você mantém uma resistência à insulina normal, o que você tem que ver que está acontecendo de positivo quando você checa exames, por exemplo? Você tem que ver
uma tireoide com funcionamento normal, você tem que ver hormônios sexuais porque você tem uma produção de leptina normal, você tem que ver produção de GH, você tem que ver uma diminuição na produção de cortisol e na conversão, você tem uma sensação de disposição melhor porque o núcleo de recompensa está ativado, então você está se sentindo recompensado pelo que você está fazendo, você tem melhora na resistência à fadiga, melhora no controle pressórico e melhora na recuperação muscular. Agora, quando você faz aquela dieta vamos roubar tudo? Vamos chegar nela. Mas olha só, peraí, vamos lá. Cadê? Quando você faz uma dieta que você aumenta a caloria de forma descontrolada, a única coisa que funciona em você é a tireoide. Você diminui a produção de hormônio sexual, você aumenta a insulina nos escais de GH, você tem diminuição do cortisol, e nessa situação é ruim porque o cortisol ele é neurotrófico. Por isso que quando você usava GH, sentia sono? Nossa, bastante. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Isso daí tem nome. Disfuncional, ele fala. Então, isso chama síndrome de Addison. Isso daí é uma inibição da função da sua suprarrenal. Você não tem cortisol para ficar acordado. E é ruim por quê? Porque isso impede aprendizado, isso impede memória, isso impede... Cara, é difícil você pensar. Impede função, né? A verdade é essa, o cara fica sem função. Né? Tem um gap na minha memória daquele período. Tipo, 2021 a 2023, assim, tem um buraco, assim, né? O que acontecia, né? O que eu fiz? Eu acordei e tava no Monstercast aqui. Nossa, voltei. Pois é, isso daí são coisas importantes. Quando você tem excesso de alimentação, você tem piora da sua amígdala, por causa da resistência à insulina, piora da resistência à fadiga, porque você tem menos insulina dentro do músculo e tem mais fora dele, piora do controle pressórico, você tem mais retenção de sódio, piora da recuperação muscular, porque você não tem tanto... Agora vamos voltar onde a gente estava. A história da testosterona, né? Testosterona é isolada primeiro Davi e colegas em 1935. Em 1939, Ruzicka e Butenandt, eles tiveram mais estudos sobre, e aí em 1940 a gente começa a utilizar historicamente do que se eles chamavam de climatério masculino. Cara, se você acha que testosterona está na moda hoje, você não imagina em 1940, eles davam até para resfriado. Né? Por quê? Bons tempos, né? Pois é. Por isso que o mundo era perfeito aí, por isso que a era gente tudo tá certo. nessa geração de hoje, tá né? tudo aí acabado. 1950, né? A gente tem, né, o que é a revolução dos atletas russos, né, principalmente de levantamento de peso nos campeonatos de Viena. 1962, Mr. Olímpia. 1968, o Comitê Olímpico Internacional, ele bane o uso de esteroide nos Jogos Olímpicos de Montreal. Né? Então, essa é a história, né, que a gente começou em 1930. Cara, tem 100 anos praticamente. Caramba. Então, não tem muita novidade em esteroide, sabe, Ed? O pessoal tem que começar a relaxar e falar assim, puta, então realmente não é um caminho fácil. Pergunta pra qualquer Mr. Olímpia, foi fácil chegar onde ele tá? Então, por que o cara assiste e ele insiste em falar, não, porque isso é esteroide, é esteroide, é esteroide. Peraí, solta aí, Gordex, deixa eu mexer aqui. Ó, viadão. Olha aqui, isso é um estudo importante. Isso é um estudo observacional que estudou o que é a mortalidade entre usuários de esteroides anabólicos. E isso daqui é uma coisa que a gente tem que saber que, primeiro, quando a gente olha um estudo observacional, a gente tem que lembrar o que é a limitação do estudo observacional. Ele não é intervencionista. Então, o que ele faz? Por exemplo, um estudo observacional mal orientado, ele vai falar o seguinte, olha, não beba água, porque 100% das pessoas que morreram no ano passado beberam água. É uma verdade. Não é verdade? É uma verdade. Então, você percebe como isso pode ser manipulado? Então, a gente tem que saber que existe essas limitações, né? E aí a gente pega aqui, e a gente pega os dados, né? Com 11 anos de acompanhamento, o que ele viu? Que o risco de morte entre usuários de esteroides anabolizantes é 2,81 vezes maior do que do grupo controle. O risco de morte natural é 3,5 vezes maior. E o risco de morte natural entre o usuário é 2,24 vezes maior. Então, quer dizer, você tem uma mortalidade geral, uma mortalidade não natural, uma mortalidade natural maior nesse grupo. Então, cara, isso acho que serve para chamar atenção. Né? Se você está nesse grupo, se cuida mais, se cuida melhor. Não estou querendo fazer uma palestrinha para você, não, você tem que parar de usar esteroide. Não é essa a minha pretensão, não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou aqui para te trazer dados. Então, ó, se você se importa com a tua vida, cara, escuta um pouco os outros, faz uma ponderação. Né? A gente não está certo o tempo inteiro, nem a gente, e nem você, né?
calma, vai devagar. É aquilo, né? Mas... Pô, se você decidiu a dirigir 200 por hora, então fique mais atento do que uma pessoa que está dentro da velocidade. Perfeitamente. Carro, né? Exato. Um seguro de saúde. Tem que ter mais atenção Então, mas na estrada. Nesse estudo, por exemplo, qual o nível de uso de hormônio de um cara? É um bodybuilder? Exatamente é isso que o estudo não mostrou. Ele falou uso de esteroide. Entendi. Então era qualitativo, não era quantitativo. Entendi. Tá? E aí, o que a gente presta atenção? A gente presta atenção, por exemplo, o que hoje a gente percebe que existe uma relação, Ed, de dependência. E não só de hipogonadismo. Então você tem sintomas de hipogonadismo. Quais são os sintomas de hipogonadismo? Sensação de perda de massa muscular, diminuição do que é a função cognitiva, agitação motora de cinesia, depressão, sensação de culpa, baixa autoestima, aumento do estresse, fadiga geral, distúrbios de sono e diminuição de apetite. Agora, quando você tem algum desses tipos de sintomas aqui, aí a gente está falando já de critérios de dependência. Então, você começa a perceber uma diminuição de tamanho, peso e força, diminuição da concentração, incapacidade de descansar, aumento de agressão, depressão, humor deprimido, sensação de depressão, infelicidade, principalmente relacionada à alteração da sua forma física. Ah, perdi peso, pô, infelicidade. Uhum. Aquele cara que fala assim, cara, você emagreceu? Nossa, caiu o mundo. Acabou o ano do cara. E aí vem ideação suicida, dissatisfação da autoimagem, dores de cabeça, fadiga, insônia, anorexia. Tranquilo, tudo tranquilo. Dia a dia, né, Bezinho? Básico. É o dia a dia que você tenta... Agora, cria motivação no meio disso. Né? Então são coisas que a gente começa a procurar. Tá? Mais um dia normal. Mais um dia normal não funciona. Então... essas são coisas que a gente precisa discutir. Se falar, a gente precisa falar de esteroide, cara, a gente precisa. Por quê? Porque essas são coisas do dia a dia que as pessoas elas precisam saber que existe para elas poderem para elas poderem se preparar para as coisas. É exatamente o que o Fernando falou. Cara, você decidiu trabalhar 200 por hora, então você vai ter consequência para isso. E outra, você vai machucar gente no processo. Quem você vai machucar? Você vai machucar as pessoas que te amam, você vai machucar sua família, você vai machucar, cara, seus filhos, te ama, tá do seu lado, né? E aí, como é que fica, né? Então a nossa responsabilidade, eu faço o que eu quero, eu sou melhor e tudo bem, eu me basto. A vida não é assim. Uma hora vai aparecer alguém na tua vida que vai fazer diferença, você vai falar, e agora? Quanto que eu posso viver com essa pessoa? E você vai ver um reloginho, né, contando para trás. O que eu posso te falar? Eu posso te falar que um dia eu acordei e eu tinha 43 anos de idade. Passa assim. Brincando, quando eu comecei a trabalhar com isso, cara, eu tinha 28. Eu fazia, é o que eu falei para vocês, eu trabalhava na probiótica, eu viajava às capitais do Brasil e ia, né, dando palestra sobre creatina para o pessoal parar de achar que aquilo era droga. Né? Olha o quanto mudou de lá para cá. Eu não estou trabalhando ontem, não, eu estou trabalhando nisso, cara, desde 2004, né, quando eu me formei na faculdade, né? Olha quanto mudou o interesse das pessoas, cada vez mais e mais. Esteroide. Mas, cara, olha a responsabilidade desse negócio. Não é uma coisa simples, não é tomar aspirina. Né? E o que a gente quer, humildemente, Ed, não é falar para mim, você tá errado, você é culpado. Isso não é uma questão de caráter, isso não é uma questão de julgamento, isso não é uma questão de culpa, isso não é uma questão de estar errado ou certo, isso é uma questão de cuidado. Minha preocupação é como médico, como é que tá a sua saúde? O que você tá tendo que pagar para conseguir tentar chegar do seu jeito no físico que você quer. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí, garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?